Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar o multímetro digital. O multímetro ele é um equipamento de medição de grandezas elétricas. As principais grandezas que podem ser medidas nesse aparelho são a tensão, que é medida em volts, a corrente, que é medida em amperes, e a resistência, que é medida em ohms. Existem duas áreas de medição de tensão em corrente, a contínua e a alternada. A área de tensão ou corrente contínua é representada pela sigla DC, enquanto a área de corrente ou tensão alternada é representada pela sigla AC. O V aqui é de volts, que é a unidade de medida da tensão, tanto aqui quanto aqui. E o A é de amperes, que é a unidade de medida da corrente. Aqui embaixo também temos o símbolo de ômega, que na eletrônica representa a resistência elétrica, em ohms. Além dessas funções mais utilizadas, esse multímetro é capaz de fazer a verificação dos terminais de um transistor, medir o ganho de um transistor e fazer o teste de diodo e de continuidade. O primeiro passo para utilizar o multímetro é colocar as pontas de prova nos bornes corretos. O multímetro já vem com duas pontas de prova, uma positiva e uma negativa. A ponta de prova preta sempre vai no comum do multímetro, que é o aterramento. E a ponta de prova vermelha, você pode colocar tanto aqui quanto aqui, a depender da necessidade de medição que você for fazer. Aproximando o multímetro, a gente consegue ver que nesse borne aqui, dá para medir tensão, resistência e corrente em miliamperes, sendo seu máximo 200 miliamperes. Então, se você for medir um componente que tenha essa corrente ou menos, tipo 100 miliamperes ou 50, você pode colocar a ponta de prova vermelha nesse borne. Caso seja maior que 200 miliamperes, você põe nesse, sendo o máximo daqui 10 amperes. Para verificar se as pontas de prova estão funcionando corretamente, é necessário fazer o teste de continuidade. Então, para fazer esse teste, a gente deve colocar o multímetro na escala de diodo, que é esse daqui, e juntar as duas pontas de prova. Normalmente, ao fazer isso daqui, ele faria um bip, que é um barulho indicando que contém continuidade entre essas duas pontas de prova. Como nesse multímetro aqui não tem, a gente vai verificar através do valor do display, que deve ser 0. Então, isso indica que as pontas de prova estão funcionando corretamente. Se não aparecesse nada, ou então ficasse esse 1 aqui parado, significaria que as pontas de prova não estavam boas para fazer medições. Para realizar medições do multímetro, é necessário utilizar a escala mais aproximada do valor real do componente que você for medir. Como exemplo aqui, eu tenho uma pilha de 9 volts de tensão. Então, para a gente medir a tensão dela, vamos colocar aqui na escala de tensão DC em 20 volts. Por quê? Porque aqui a gente tem 200 milivolts, 2000 e 20 volts. E a bateria é de 9 volts. Então, o mais aproximado é a escala de 20. Agora, nós vamos medir. Pego aqui as pontas de prova. Ó, deu aproximadamente 9 volts. Para medir resistência é o mesmo processo. Eu tenho dois resistores aqui, um de 1.500 ohms e um de 10 kΩ. Eu vou colocar o multímetro na escala mais baixa de resistência, que é 200 ohms. E vocês vão perceber que não vai aparecer nenhum valor no display do multímetro, porque o valor da escala é mais baixo do que o valor do resistor. O correto seria colocar o multímetro na escala de 2000, por possuir um valor aproximado e superior ao valor do resistor. Então, eu vou medir aqui e deu quase 1.500 ohms. Já para medir o resistor de 10 kΩ, a gente vai colocar na escala de 20K, porque a de 2000 é muito baixa para o valor do resistor. Vou mostrar aqui para vocês que não vai aparecer nenhum valor. A gente põe aqui na de 20K, ó, quase 10 kΩ. Vocês podem perceber que ao medir resistência não tem nenhuma fonte de tensão aqui. Tem apenas o protoboard e os dois resistores. É importante que sempre que for medir a resistência, o circuito esteja totalmente desenergizado. Porque se tivesse alguma tensão aqui,
causaria interferência no valor real da resistência, por causa da influência da corrente elétrica, e também poderia causar a queima do multímetro. Então é sempre importante se atentar a isso. E é basicamente esse o vídeo sobre o multímetro. As principais funcionalidades dele foram explicadas no vídeo e espero que vocês tenham gostado.